dia! Bom dia! Hoje, 2 de maio de 2024, e nós vamos transitar no encontro de número 171. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos conversar com Jesus, com os amigos espirituais. Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Interiormente felizes, porque vamos procurar aprender um pouco mais da vida, da existência, dos ensinamentos que trouxeste. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos amparam, que nos ajudam nessa tarefa, muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Semana passada, é uma pena que hoje também estamos com várias ausências, mas semana passada nós trouxemos uma informação que foi a seguinte: o treinamento que iríamos fazer sobre mediunidade será adiado, e isso informações que nós recebemos da espiritualidade devido à ausência constante de algumas pessoas. Então, o adiamento foi proposto, porque não faz sentido, certo? Porque para trabalharmos mediunidade precisamos ser assíduos, precisamos ter responsabilidade com a própria mediunidade que temos, cada um consigo mesmo. Então, devido ao grande número de ausências de várias pessoas, então esse processo foi adiado. Por quê? Por que foi adiado? Vamos aprofundar mais um pouco? Porque há muitas pessoas que comparecem, que vêm conosco, mas elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão utilizando outros parâmetros e não os parâmetros que deveriam estar sendo usados para si próprias. Ou seja, o contato que essas pessoas estão tendo com o seu guia espiritual é pouco ou quase nenhum. Estão à mercê do seu livre-arbítrio e daqueles amiguinhos que gostam de atuar quando a gente é indisciplinado consigo mesmo. Esse é um grande detalhe e as pessoas não percebem. Então, não vamos fazer nenhum treinamento até que outra proposta da espiritualidade nos chegue, porque seria um problema muito sério para essas pessoas, porque dali elas poderiam pensar que está tudo bem e não está. Esse é o grande detalhe. São testes, né? Esse é o grande detalhe. Então, é o que eu estava falando ainda há pouco, quando conversava com Valéria, né? Desde o encontro primeiro até hoje, 171, nós estamos trabalhando mediunidade, porque mediunidade é comportamento, é conhecimento, é melhor condições morais, disciplina, enfim, perseverança. Porque é muito fácil. As pessoas se deixam levar pela materialidade e não percebem que estão sendo conduzidas pelo ego. O self fica em segundo plano. O aprimoramento primeiro é do ego. É do ego para essas pessoas, quando deveria ser do espírito. Porque o ego, daqui a pouco está ali no cemitério do Campo Grande. E o espírito é que vai levar a bagagem.
E impressionante disto é para ver como espíritos, muitos espíritos, ainda não entenderam disciplina. É impressionante isto. Mas é muito impressionante. Porque sabe que é espírito, sabe que daqui a pouco vai desencarnar e continua apegado à materialidade e se deixa dominar por ela. É impressionante isto. É impressionante isto. Eu já assisti isso muitas vezes, inclusive na minha própria família. A gente fala, mas não adianta, é impressionante. Caramba, você, corpo, vai ficar aqui daqui a pouco e você segue a vida. Você foi criado por Deus e nunca mais você vai desaparecer. Você não morre. Deu para entender? Então cuide de ti. Não permita que a materialidade seja o condutor do teu querer. E as pessoas permitem. Aí depois, quando chega na espiritualidade, que assistimos em vários casos que trabalhamos, nas reuniões mediúnicas, chegam chorosos, reclamando. Vai reclamar do quê? Agora tu vai comer o fel. Vai, se alimenta com ele. É impressionante. Ao contrário disto, tivemos muitas vezes recebendo nas mesas mediúnicas de trabalho espíritos, né, maravilhosamente felizes por terem se conduzido da maneira que deveriam ter se conduzido espiritualmente. Agradecemos os esclarecimentos que receberam, agradecendo os alertas que receberam, as advertências. Assisti muito isso. Então, mas não adianta, a gente fala, e as pessoas, não, mas é por causa disso. Ainda há pouco recebi um recado também, não é? A pessoa está com um problema. Mas quando a gente tem problema, é aí que marca. Você tem que mostrar que você é perseverante, que aquilo não te tira do reto, não te tira do caminho, a não ser que você esteja completamente acamado, não tem condição de levantar, não tem condição de se mexer, não tem condição de se locomover. É diferente. Mas o espírito encarnado ainda prefere o prazer da matéria. Mas é prazer? Sim, é prazer. Porque se não fosse, você não ficaria conduzido por ela. É claro. Muito bem. Uma outra coisa que nos aconteceu essa semana, que eu vou compartilhar com vocês, nós recebemos, alguém nos arguiu a respeito, eu não vou dizer nem por que via, porque não interessa, né? Por que você fala tanto, isso não é a primeira vez que me acontece, você fala tanto na terceira fase da doutrina espírita? Eu imediatamente disse, você já leu o livro dos Espíritos? E, então, você precisa ler novamente e interpretar o que está escrito nos livros dos Espíritos. Nós estamos na terceira fase. Como? A fase é uma só, a codificação da doutrina, que você está enganado. E aí, para falar com vocês, vou mostrar. E aí, na pergunta 798 do livro dos Espíritos, está lá: durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento da incredulidade, que só o tempo dissipará. Pergunta 798. 1857, mais uma geração, 70 anos, 1927. 1927 mais 70 anos, 1997. Entramos na terceira etapa da doutrina dos Espíritos, né? Que 1997 mais 70 anos cabe em 2067. Estaremos na regeneração plena.
segundo Emmanuel, inclusive. Muito bem. Como se não bastasse a pergunta 798 para demonstrar as fases da doutrina espírita, nesse livreto, Atitude de Amor, vamos encontrar o Dr. Bezerra de Menezes. A Atitude de Amor aconteceu no Congresso Espírita de 1999. Congresso Espírita de 1999. Após o Congresso, houve uma reunião na espiritualidade. Com Bezerra, Eurípides Passalufa, eles se reuniram para falar a respeito da espiritualidade do planeta Terra. Certo? E nessa reunião participaram dela o Cícero Pereira, um grande espírita mineiro que já desencarnou faz tempo, e Hermance de Foucault. E então ele relatou parte do assunto que foi tratado nessa reunião na espiritualidade, certo? E aí ele pegou parte das declarações de Bezerra de Menezes. Eu vou ler parte dessas declarações. Os primeiros 70 anos do Espiritismo constituíram o período da consagração das origens e das bases em que se assentam a doutrina que lhe conferiram legitimidade. O segundo período de mais 70 anos, que coincide com o fechamento do século e do milênio, foi o tempo de proliferação. Isso até 1997. O terceiro portal de mais 70 anos, penetramos agora no terceiro portal de mais 70 anos, etapa na qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Essa é a terceira fase da doutrina espírita. E aí, neste livro, A Doutrina Espírita, contribuindo com a evolução do espírito, Dias da Cruz, no prefácio deste livro, este livro, ok? Em determinado parágrafo, ele diz assim: resta-nos buscar no conhecimento a segurança e a compreensão para que seja vivenciada pelos espíritas do terceiro milênio a terceira fase da doutrina espírita. Dias da Cruz. Então está aí. Para aquele que me arguiu mais uma vez, e para outros tantos que ainda se permanecem na primeira fase ou na segunda, né, que abram os seus olhos e vejam que nós estamos no século XXI, na terceira fase da doutrina espírita. Que isso fique bem claro, né, que possam ver o vídeo para não terem mais essa arguição consigo mesmos. Vamos em frente. E hoje, é progressivo e progressista. Perfeitamente, progressivo e progressista. Essa foi uma das primeiras matérias que eu escrevi para o Clarim, há anos e anos atrás, sei lá quanto tempo tem, falando esse respeito. Bem, vamos em frente aqui. Quinto encontro, mediunidade, aprimoramento. Vejam, a sala onde estamos nós quatro aqui. Como é que eu poderei fazer aquilo que falei inicialmente? Não tem condição de reunir todos para fazer um treinamento médico. Como fazer? Eu sei as pessoas que estão com melhores sintonia com os seus guias espirituais, sei também aquelas que não estão. Não vou falar o nome de ninguém porque não interessa, mas a gente sabe. Não seria preciso nem que os amigos espirituais me informassem a respeito, né? Porque a gente consegue perceber pelo comportamento de cada um, pelo cada um está se conduzindo. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então hoje nós temos esse encontro que nós estamos chamando de aprimoramento. E nós vamos trabalhar neste livro,
que é um livro da evangelização de espíritos e que se intitula Novo Caminho a Seguir. Ok? Então vamos em frente? Vamos em frente! Vamos lá. Está ali, ó, novo caminho a seguir. Todos os livros da evangelização de espíritos são supervisionados diretamente pela equipe de Eurípides de Passanufo. E em muitos deles tem mensagem, inclusive, do próprio Eurípides. Né? Eles quando mandam mensagens, inclusive, eles não citam o nome, a não ser em algumas mensagens, como Bezerra, como Santa Cruz, certo? Mas, regra geral, quando tem equipe de Eurípides passando, todos os livros passam por essa supervisão. Porque eles trabalham junto com aqueles que estão psicografando o livro, normalmente a Alcira. E então, olha só, em estudo, trechos do capítulo A Postura do Médium da Atualidade. Perceberam o título? A Postura do Médium da Atualidade. Por que não na atualidade? Poderia ser, não? A postura do médium na atualidade. Não. A postura do médium da atualidade é aquele que está atualizado. Agora. Aquele que está trabalhando a mediunidade do agora. Por isso dá e não na. Percebe-se perfeitamente isso. Porque o nascer é uma modernidade. Perfeito. Poderia ser o médium na atualidade. Mas ele está na atualidade com aquelas teorias do ontem, aquelas ultrapassadas, como diz Joana de Ângeles, que não se renovam e tem que se renovar constantemente, como fala no livro Autodescobrimento. Eu gosto de colocar isso no meu Face. Vamos em frente então, vamos lá. A postura do médium da atualidade. Conhecendo o ser espiritual na atualidade, cabe ao médium mudar seu comportamento perante as sublimes oportunidades que a faculdade mediúnica lhe oferece. Reconhecer nela uma potencialidade é para ele um grande passo que vai auxiliá-lo a compreender a sua finalidade educativa. Essa visão promove expressivas mudanças tanto no pensamento como no sentimento, considerando as mais valiosas informações sobre o tempo, que auxilia o espírito a realizar expressivas tarefas no campo da caridade. Aí alguém pode perguntar assim: então eu vou trabalhar muito no campo da caridade, atendendo as pessoas, entregando um quilinho de feijão, consultando, né? Tentando falar como deve ser o comportamento dela, as dores que elas estão sentindo. Não. O primeiro passo não é esse. As tarefas no campo da caridade, primeiro, é cada um consigo próprio. Porque se você não se prepara devidamente, se você não é disciplinado com o que você está se propondo a fazer, você não tem essa caridade para consigo. E então, a caridade que você está fazendo com o outro, ela está irregular. Porque você só dá o que tem. E se você não é disciplinado com você, como é que você vai passar para o outro alguma coisa? Você pode passar palavras, mas não vai ser ferido. Essa pessoa não vai ser ferida pelo sentimento, pela energia do sentimento. Eis a questão. Você está sendo hipócrita. Ok? Não, olha, você faça isso assim, assim, assim. Não tem a energia do sentimento, porque você não faz contigo. Como é que você vai passar para ela? Ela não vai receber. Ela vai simplesmente receber palavras, letras, e fica no vazio. Porque a energia não existe e você não fere o sentimento dela. Porque não tem a energia, porque você não age daquela maneira. Problema sério, né? As pessoas não percebem isso. Né? Aí se acham boazinhas e você vai ver o inferno que elas vivem. Por quê? Porque enganam a si próprias, elas não são caridosas consigo. Né? Olha só,
reconhecer nela uma potencialidade, é para ele um grande passo. Sim, porque a mediunidade, certo? Não é como se pensava antigamente, trabalhar na casa espírita, ou ser médium, ou receber espíritos, como as pessoas falam. Não. A mediunidade é no dia a dia, aonde você estiver, no local que você se encontrar. Você vai agir da melhor maneira possível, porque você vai ter a assistência do teu guia espiritual e dos amigos espirituais que poderão te ajudar, sem você perceber. Sem você perceber. Você vai receber, vai agir intuitivamente, inspiradamente, com a ajuda dos amigos espirituais, sem você perceber. Porque você está no nível de sintonia adequado. A tua mediunidade está boa, está luminosa. A tua glândula pineal está luminosa, está com boa sintonia. Por isso, a potencialidade. Quando isso não acontece, a pessoa é levada pela materialidade e não percebe. E não percebe. E não percebe. Acha que está tudo bem. Não, é assim mesmo. Não, mas isso é impreterível. Eu tinha que fazer impreterível nada. Impreterível são as condições para o espírito e não para a matéria. Eu deixo de fazer isso aqui, mas o que é para mim, especialmente, eu não deixarei de fazer. É difícil? É difícil. É difícil para o espírito encarnado que não se reconhece como espírito. Eis a questão. Por isso aqui está. Cadê? Aqui, ó. Que vai auxiliá-lo a compreender a sua finalidade educativa. Vejam bem. É educativa. É educativa. Porque você, evidentemente, vai procurar sempre estar fazendo as coisas disciplinadamente, ordenadamente, sempre com a tendência a atendimento primordial ao lado espiritual. O material fica para depois. Ah, mas porque fulano vai achar ruim, fulano. O problema é do fulano, não é teu. Cuida de você. Depois ele vai entender o dia, porque ele vai ter que cuidar dele também, para que possa realmente caminhar devidamente o resto das suas existências. A evangelização de espíritos vem paulatinamente desdobrando o conhecimento do espírito, estudando o médium e sua mediunidade, com a finalidade de auxiliar suas esperanças de progresso. A evangelização do espírito, por isso que eu falei, desde o início que nós estamos trabalhando, a evangelização de espíritos, né? Nós estamos trabalhando mediunidade. Não tem como ser diferente, porque se a evangelização de espírito cuida do comportamento, da moralidade, das atitudes, das ações que nós praticamos no dia a dia, é óbvio e evidente que está cuidando da mediunidade, está cuidando do nosso comportamento mediúnico. E todos temos mediunidade. Não é à toa. Não é à toa. E a mediunidade que cada um temos é aquela necessária ao nosso aprimoramento disciplinar, ao nosso aprimoramento espiritual. Por isso que o nosso corpo, esse corpo material e o perispírito, está preparado para agir mediunicamente, dentro das condições que precisamos. Se não fosse assim, você tem mediunidade, aquele não tem, o outro também não tem, o outro também não tem, mas todos temos. Todos temos uma glândula pineal. Pode ser que a mediunidade de muitos seja completamente escassa, pelo merecimento que tem, pelas condições que ele precisa.
vai ser completamente escassa. Mas outros não. Outros têm uma mediunidade mais avançada. Mas todos temos. E então, cuida da nossa educação, evidentemente. E quando você é deseducado, a tua mediunidade, evidentemente, enfraquece. Você não a usa a contento. Você tem uma mediunidade que foi te entregue, que foi projetada no teu corpo, no teu mapeamento genético, a 100% aqui. Essa mediunidade para você é a 100% nessa faixa. Aí você reduz com o teu comportamento, essa mediunidade, a 1, 2, 3% até a 0. E quem é que é? Quem é prejudicado? Você. É você? Por que você é prejudicado? Porque você fez um planejamento reencarnatório, e no planejamento reencarnatório você assume compromissos e responsabilidades. E aí você foge completamente, por completo, aos teus compromissos e responsabilidades, porque você não está se ajustando àquilo que você se comprometeu. Olha só, o problema é sério. As pessoas não percebem isso. E as casas espíritas também não falam disso. E deveriam falar. Para aquele que vai lá assistir, mas ele não vai entender, mas vai começar a perceber alguma coisa. Até que um dia passe a entender. A reencarnação é uma grande oportunidade para que o espírito realize grandes avanços na escala evolutiva. O trabalho do bem é o grande caminho que o médium deve buscar. Nele encontra a possibilidade de desenvolver ou ampliar sua responsabilidade no campo valoroso de auxiliar outros espíritos como medianeiro da palavra de Jesus. O trabalho no bem. Se você não procura trabalhar no bem com você mesmo, você jamais vai conseguir fazer isto. Jamais você vai conseguir auxiliar outros espíritos como medianeiro da palavra de Jesus. Porque você também não está trabalhando no bem. É o grande caminho que o médium deve buscar. Você é exemplo para aqueles que te ladeiam, para aqueles que estão ao teu lado. Não adianta você dizer, não, eu sou um grande médium, eu sou médium. Mas o outro que está do teu lado, ele está te observando como o teu comportamento. Eu tive essas situações que têm me acontecido, né? Eu observo um pouco uma situação. Eu cheguei lá na outra casa, onde a gente está lá ajeitando, né? Não é que eu morar, eu vou morar ainda. Então, eu me senti assim, um mal-estar, um desconforto. Aí deitei no sofá, eu tenho um gatinho. Aí eu falei, filho, mamãe está tão mole. Aí a gente percebe que é interferência. Aí eu deitei, aí ele veio também, deitou em cima de mim. Ele ficou igualzinho a mim, todo mole. Ele, o gato, disse, meu filho, o que a mamãe está fazendo com você, meu filho? Eu botava a mão na boquinha dele, ele boca aberta. Eu disse, gente, aí eu me chamei São Francisco. São Francisco, ajuda meu gatinho, não sei o que está acontecendo, São Francisco. Aí eu comecei a fazer o Pai Nosso, que eu me conta. Daqui a pouco o gato levanta as orelhinhas, em pezinha, arregala um olhão desse tamanho na direção da pia da cozinha, que o meu sofá está de costa para a pia, né? A saleta e depois a pia para cá. Eu não olhei para trás. Ele não teve medo, mas ele sentiu a presença de alguém. Eu percebi. Ele se esticou todo, olhou, olhava para mim, olhava para a imagem que ele estava. Nós dois melhoramos. As energias do ambiente, os animais sentem. Ali tem uma alma. Sim. Não é uma alma desenvolvida como a nossa, mas há uma alma ali. Sim. Não é um espírito, ainda é um princípio espiritual, mas é uma alma. E os animais sentem. Percebe. Por isso, os animais na casa de muitas pessoas são bravios, são estúpidos, porque é a energia que está naquele ambiente.
E você chega na casa de muitas pessoas, os animais, os cachorros, os gatos são dóceis, porque é a energia que está no ambiente. Os animais percebem, né? Percebem. E muitas vezes também eles veem. Os espíritos que estão ali. Você não vê e eles veem. Eu percebi que ele sentiu, viu alguma coisa, mas ele não teve medo. Porque o animal, quando ele vê que ele tem medo, ele corre fora e se esconde. Você vê que já passou, já tem inclusive muitos contos da referência. Às vezes um animal, um cavalo embarca e não vai para aquele lugar de jeito nenhum. Deixa estar aqui, ali tem coisa. E por isso ele não vai. Os animais têm essa possibilidade, não é? Não são todos, mas como eles veem, eu não sei o que dizer. E ninguém sabe. Também tem esse detalhe. Mas veem. E as energias que estiverem no ambiente, eles captam também, abraçam-os. Aí, teve uma vez que minha mãe viu meu falecido tio, né, andando na casa, e ela percebeu, olhou para o gatinho, e ele acompanhava todo lugar que ela estava vendo ele ir, ele acompanhando também o caminhar do meu falecido tio. O momento atual pede conhecimento e responsabilidade para o médico espírita. Acabamos de falar em responsabilidade e compromisso. O momento atual. O momento atual qual é? Século XXI. Ápice da transição planetária. Problema sério. O dano da segunda morte está esperando um monte de gente. Estão batendo palma. Está lá a caveirinha batendo palma, esperando. Que deseja ampliar suas esperanças de progresso. Observem esse detalhe. O momento atual pede conhecimento e responsabilidade para o médium espírita, que deseja ampliar suas esperanças de progresso. Nós precisamos prestar mais atenção a nós mesmos, cada um a si próprio. Ele deve encarar a mediunidade como uma oportunidade a mais que a reencarnação lhe ofereceu. Observe, uma oportunidade a mais. Sim, porque você poderia ter uma mediunidade completamente escassa, sem perceber nada. Sem perceber nada, muito pouco. 1% apenas, 0,31%, pronto. Sem perceber nada. A tua mediunidade poderia ser completamente escassa, mas não é isso. Você pressente, você sente alguma coisa. O que está acontecendo? Responsabilidade com isso é importante, porque se você não assume a responsabilidade e trabalha isto, você está jogando fora essa oportunidade a mais para crescimento espiritual, para habitar um mundo melhor, para ter melhores condições de vida. Eu não falei de existência, eu falei de vida. É importante isso. Por isso, está aqui o momento ortopédico e conhecimento, é o que nós estamos procurando fazer, e responsabilidade. Mas é responsabilidade do conhecimento que você está recebendo. Porque se você recebeu o conhecimento e você não tem responsabilidade com o que você ouviu, com o que você recebeu, com o que você leu, não adiantou nada. Não, mas eu li, mas eu estudei. Tá, e daí? Você está agindo? Teve responsabilidade com isso? A gente não tem que internalizar esse conhecimento. Eu observei uma coisa, né, um livro dos médios, eu estava lendo algumas passagens, o que eu vi ali? Eu consegui perceber exatamente o que traz no livro do médico que está acontecendo na casa. Ali ele diz que todo o pensamento da pessoa, o sentimento, ele fica flutuante, ele fica naquela ambiência, né? E a casa do doutor está recebendo muita gente estranha, com maneiras de pensar, né? Inclusive um menino que foi lá fazer um trabalho, não foi proposital, eles estavam conversando, eram dois rapazes, falando de uma conversa que não tinha nada a ver com a minha casa. Falando lá das pegações da particularidade dele, e isso pega tanto o serviço que ele fez, não ficou bom.
porque ele estava com uma frequência diferente. Em uma parte do serviço ele fez direito, a outra ficou péssima. Não tenho a menor dúvida. Olha, isso aí, Quaresma, vê como é que a gente, o estudo faz a gente compreender o que está acontecendo dentro da nossa casa, no trabalho, como é que eu estou lidando com as pessoas, quem eu estou recebendo, o que a pessoa está fazendo. Isso aí é internalizar o conhecimento. Eu percebi isso. Sempre que você não estiver bem espiritualmente, a obra que você estiver fazendo, seja ela qual for, não será boa. Pode ser um estudo, pode ser alguma coisa manual que você esteja fazendo, algum compromisso que você vai assumir, você não fará com a qualidade melhor. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Para que você tenha boas realizações, seja onde for, cozinhando, fazendo o que você tiver que fazer, você tem que estar em equilíbrio para que o melhor aconteça. Se você estiver preocupado com alguma coisa, apreensiva, cheia de ansiosidade, naquele trabalho não vai ser da melhor qualidade. Até porque o teu manuseio não vai ser adequado. E por outro lado, você vai jogar energias podres em cima do que você está fazendo. Eu fiz isso com tanto carinho, mas olha como é que ficou. A comida não está boa, está ruim. Porque ela também não estava boa. As energias que ela estava fazendo aquilo não eram energias da melhor qualidade. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Isso é um problema muito sério. Que energia é essa que você vai colocar no que está fazendo? Eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. E daí? Você vai ter que fazer um bom trabalho? Não vai fazer. Não tem condição nenhuma. Problema muito sério. Isso diz respeito a quê? Pois é. É isso aí. Faculdade psíquica. É isso aí. Você não tem nem a assistência dos amigos espirituais, não tem a menor condição, a tua sintonia está completamente fora da faixa. Ele deve encarar a mediunidade como uma oportunidade a mais que a reencarnação lhe ofereceu. Especialmente quando ela coloca o médium diante da dor de tantos irmãos. A dor é um instrumento sublime que muda as energias que se movimentam no pensamento do espírito. Pensamento, que Deus nada, Jesus, Jesus nada. Deus me ajuda. É assim que as pessoas fazem. Não é? Ninguém está ligando para a oração, ninguém está lembrando de Jesus. Deus não existe, eu faço o que eu desejo fazer, que se dane o que acontecer. Aí cai numa cama. Deus me ajuda, Jesus. A dor muda, é um instrumento sublime que muda as energias que se movimentam no pensamento do espírito. É por isso que muita gente tem uma série de dificuldades, de dores, de problemas, para ver se elas despertam. Eu estava dormindo no sofá, aí eu estava vendo alguma coisa na televisão, mas eu vejo televisão para dentro, o corpo, né? Aí daqui a pouco eu acordo escutando assim, força do pensamento, não sei o quê. Aí eu acordo, como é que é? Força o quê? Força do pensamento? Eu acordei, né? Aí eu falei, o que está passando na televisão de força do pensamento? Eu falei, não, força do pensamento não na televisão, você está escutando outra coisa. Quer dizer, até no período que eu estou adormecida, eu estava escutando alguma coisa em algum lugar e voltei, né, nessa conexão, porque o que eu entendi é que eu tenho que ter um propósito e força do pensamento. E aquilo insistindo na minha cabeça, força do pensamento, força do pensamento. Aí, pô. Você está precisando disso mesmo. Está mesmo. Você tem que. Daqui a pouco vai vir uma cipuada para você. Porque o conhecimento você tem. Pois é. Eu tenho que praticar, mas eu estou começando a entender. Mas o que adianta ter conhecimento e não aplicar? Não, filho, mas eu não estou aplicando, eu não estou observando as coisas que acontecem e estou
conheço, eu escolho minha carreira, não é assim. Eu não tenho a sua capacidade. É gradativo, né? Sim. Tudo bem. Mas acelera esse gradativo. Acelera. Acelera o gradativo porque é importante. Sabe por quê? Porque essa é a tua última reencarnação no planeta Terra se você não melhorar. Não só você, como todos nós. Rose, uma Graça, Ingrid, Quaresma. Fui formada já me avisaram. Para não sofrermos aquela coisa do Apocalipse, né? E pode ser que eu nem consiga ficar por aqui, né? Eu já tive um sonho, um desdobramento, não foi nem sonho. Eu vi exatamente o que estava acontecendo. O rapaz chegou, inclusive eu sei até o nome dele, Paulo Inácio, lá no freio, veio com uma pasta, ele disse assim, olha, senhoras, eu tenho o nome aqui da relação das senhoras que vão ser exiladas. Só que na hora que ele abriu a pasta para ler os nomes, era uma pasta pequena, uma listagem pequena, eu expliquei. Aí o pessoal riu muito da minha casa. Você vai ver que você ia fazer fofoca e ia contar para todo mundo. Denominado no Evangelho está lá, Deus já marcou com o dedo, já botei isso aqui na tela. Sim, mas eu sei, mas eu não. Porque você engana a você mesmo. Sim. Você não consegue enganar a Deus, aos amigos espirituais que são os ministros, né, que estão dirigindo-nos, né, são os ministros de Jesus, que é o responsável. Mas e esses ministros não têm como errar, eles são precisos com a verdade. Então, eles sabem se a Graça vai, se a Rose não vai, se a Valéria vai ficar no inferno, se a Ingrid vai, para onde a Ingrid vai, o Quaresma, o que vai acontecer com o Quaresma? Eles sabem, eles já sabem, eles já sabem, eles já sabem. Eles sabem, e com um detalhe muito específico, eles utilizam o teu irmão, seja o irmão que for, para te alertar. Você que se cuide. Deu para entender, Valéria? Eu falo assim com essa moça porque eu tenho essa intimidade com ela, né? Eu conheço para ela há muitos anos. Então é preciso. Muitas vezes, é por isso que a gente fala, e muitos pais e muitas mães falam, né? Às vezes é preciso dar uma chinelada, e é verdade. E é verdade. Às vezes é preciso dar uma chinelada, quando não, uma paulada na moleira mesmo. Tem que ser enérgico, porque às vezes pessoas que você acha com muito carinho, não prestam atenção. Perfeitamente. Porque tem muita gente que só aprende quando cai na cama. Quando a dor vem violentamente e pum, fica entrevado na cama. Aí não tem jeito. Aí vai aprender. Mesmo assim, tem alguns que não aprendem. Sim, mas é a rebeldia terrível, né? Como temos, por exemplo, no nosso planeta, nós sabemos disso, não é? Reencarnaram uma série de espíritos que estavam exilados, né? E eles continuam fazendo as mesmas porcarias, muitos deles. Então vão voltar para um exílio, de repente, inferior àquele que estavam, para poder despertar. Você vai reencarnar no mundo primitivo. Vai correr de dinossauro e comer carne de mamute cru. Crua. Eu escutei uma palestra no domingo, o rapaz estava dizendo que recebeu 3 pessoas para ser assistidas. Elas estavam recorrendo à casa deles porque o centro delas fechava. Tem muitas casas espíritas fechando. E tem outras que estão abertas fazendo porcaria, passando o que não presta para a plateia e para o mar. Nesse período de instalação da Era Nova, a Era do Espírito, percebemos o novo ritmo da dor, trazendo grandes incompreensões aos seres, abatendo-os de tal forma que surge no pensamento a ideia do abandono da vida, vivendo-se grandes distonias mentais que, consequentemente, ampliam os grandes conflitos íntimos sob a força de grandes tormentos. Suicídio. Tem uma série de pessoas pensando em suicídio.
alguns momentos aí para trás, alguns poucos anos atrás, teve uma leva de suicídios, a gente sabe disso, de suicídio. Inclusive jovens, Crianças. se suicidando. Quer dizer, vejam o problema desses espíritos, a conturbação, a falta de orientação, inclusive muitas vezes dos pais, dos próprios pais, das pessoas que os cercam. Por isso diz aqui, percebemos um novo ritmo da dor, trazendo grandes incompreensões aos seres, abatendo-os de tal forma que surge no pensamento a ideia do abandono da vida. Só que não vai abandonar a vida, né? Vai abandonar a existência, porque a vida não abandona mesmo. Um problema muito sério. E você e nós, com a nossa mediunidade, precisamos ajudar essas pessoas. Quando observarmos alguém com essas ideias, sabemos o que falar. Poderemos não falar aquilo que seja melhor, mas já temos a compreensão devida para esclarecer. Ah, mas a pessoa não vai entender. Você não tem que pensar nisso. Pense no trabalho que você vai realizar. A ajuda espiritual, porque quando você estiver conversando com essa pessoa, a ajuda espiritual também chega. A ajuda espiritual chega, vai te ajudar nas condições que você vai a transmitir. E por outro lado, essa ajuda espiritual que chegou, faça o trabalho que você está realizando, poderá, no estado de emancipação, socorrer aquele espírito e fazer com que ele melhore. Ainda tem esse detalhe. Lembre-se que a coisa não acontece só no mundo dos encarnados. Espiritualmente, o fato continua, a coisa acontece. Você despertou, você levou, você atraiu os bons espíritos e de repente eles vão pegar aquela alma no estado de emancipação e ajudá-la. E depois ela vai vir te agradecer, como se você tivesse realmente feito alguma coisa. E você fez, você deu o caminho e a espiritualidade concluiu. Precisamos pensar nisso. Tudo que a gente faz aqui, é possível a espiritualidade assumir o complemento de tudo. Problema muito sério. A dor não se restringe apenas ao corpo físico. Olha só, a dor não se restringe apenas ao corpo físico, mas às percepções confusas que se mesclam no pensamento de nossos irmãos, deixando-os atônitos diante de suas lutas. Viu? Mas as percepções confusas que mesclam no pensamento de nossos irmãos, deixando-os atônitos diante de suas lutas. É isso que acontece. São espíritos que estão completamente distantes de Deus, distantes da verdade, completamente. E aí eles ficam, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? O que está acontecendo comigo? Aí sente vontade de se suicidar. Vou abandonar essa existência, vou me matar. Completamente absurda a ideia. Porque ele não consegue nem se reconhecer como espírito, nem um pouquinho, nem 1%. Ele acha que fazendo aquilo vai melhorar tudo. Quer dizer, está completamente materializado. Se sente corpo físico, se sente ego. O selfie não existe. Aí e depois, quando cai no plano espiritual, o sofrimento é terrível para o suicídio. Ele vê realmente o que ele fez. Depois de um processo reencarnatório que dá um trabalho enorme, ele destrói o corpo que poderia dar-lhe educação, conhecimento, porque a estrutura reencarnatória é para esse favorecimento, a evolução espiritual. O tempo traçou grandes caminhos para que os homens compreendessem a história da mediunidade.
Observem. Vimos as curas que se diversificaram com Jesus, sem compreender a riqueza de educação por ele ensinada, quando mostra a mediunidade nas suas mais variadas lições, a cura da mulher samaritana, que sofria as dores do remorso, os tormentos das ilusões e outras buscas que lhe traziam tantas insatisfações e insegurança. Jesus, ao vê-la, convidou-a a conhecer a verdade, para que ela se curasse e se libertasse dos torpores de sua alma. Observar. Ao vê-la, convida-a a conhecer a verdade. Tem pessoas que têm medo de falar a verdade. Eu nunca tive. E falo mesmo. E já fui esquecido por muitos que não querem a verdade e falar a verdade. Tem que falar. Não, mas fulano não vai gostar. É problema dele, não é teu. Você vai falar o que? Mentira para ele? Você vai ser hipócrita, vai dizer o que não é, para agradá-lo, dentro das condições inverdadeiras que ele se encontra, para fortificar o desconhecimento que ele tem? Você vai fortificar esse desconhecimento? Não importa, ele vai ficar aborrecido contigo agora, não vai gostar de você agora, mas depois ele vai compreender, vai agradecer a Deus e vai pedir a Deus por você. Essa é a realidade dos fatos. Não tem como fugir disto, porque ninguém chega em condições melhores se não for através da verdade. Está mais do que visto isso, cientificamente comprovado. Então, o que ele fez com a mulher samaritana, que tinha uma série de problemas? Ao ver, convida a conhecer a verdade, para que ela se curasse. Evidentemente que as nossas palavras e as nossas energias não são as de Jesus, né? Só a energia de Jesus já modifica o ser, né? Aquela nuvem fluídica dele já coloca o ser, mas a gente tem que trabalhar. O olhar dele. Pois é, perfeitamente. Mas a gente precisa trabalhar com os conhecimentos que temos, né? Com o comportamento que ainda temos. Às vezes não fazemos com a melhor qualidade, não é? Mas estamos tentando passar a energia da verdade. Embora às vezes a gente passe de maneira que fere, mas o que fazer? Estamos procurando melhorar quanto a isso. Encontramos no quadro magnânimo do Mestre com a mulher adúltera a grande lição quando lhe recomenda a mulher: vá e não peques mais. Essa mulher adulta tem alguns livros que contam uma história que não a consideram adúltera porque ela gostaria de fazê-lo. Faço-me entender. Ela era jovem, uma mulher jovem, conta no livro assim. Ela era uma mulher jovem e casou-se com um senhor com um pouco mais de idade. Casou-se com esse senhor. Muito bem. Mas, ao longo do casamento, o envelhecimento acontece, né? Você, quando casou, não tinha a idade que você tem, nem o corpo que você tem agora. Não é assim? Não é assim? Perfeito. Eu, quando casei, não era barrigudo como sou agora. Eu já fui muito mais, já emagreci um pouco, né? Então a gente tinha outra estrutura, né? de beleza, por dizer assim, corporal. E com o tempo, ela foi envelhecendo. E ele então, em situação financeira ruim, precisando de dinheiro, não é? E o homem, naquela altura, mandava na mulher, né? Você vai fazer isso. E a mulher não tinha que obedecer a tudo. A mulher era como se fosse uma escrava, um negócio do cara. Um negócio do homem. Então, ele passou a vender a mulher. Ele passou a vender a mulher. Para aquele que quisesse, né, ter relações sexuais com ela, pagassem pelo dinheiro. Ele passou a promover isso. Né? Quer dizer, o fato da mulher adúltera
Muitas vezes é contado de uma forma e outras vezes de outra. Agora, qual é realmente a verdade? Se é um ou outro caso, fica difícil para a gente saber. Mas eu vejo dessa forma, que foi contado por alguns autores, né? No caso da mulher adúltera. O cara precisava de dinheiro, então o negócio estava falido. Bom, vou vender minha mulher. Ela já estava, né, também meio caidinha, né? Já tinha passado o tempo. Infelicidade, né? Que infelicidade, né? Veja, quer dizer, completamente cuidando da materialidade, do materialismo. Veja, observem isso, né? Como o materialismo funcionava muito forte naquela época e ainda funciona hoje. O ensino vendia a própria filha. E ainda funciona hoje, porque a maior parte desses divórcios, dessas separações de casais, é devido à materialidade. Não tenha a menor dúvida. Já não me dá mais o prazer, já não é mais aquilo. É uma coisa muito séria. É porque cuidou do corpo, simplesmente. Somente a atração física, né? E aí se enveredam por outros caminhos, né? É um problema muito sério. Mas vamos em frente aqui. Mulher vai e não pegue mais. Estava aí o convite. Mudar os pensamentos, criar um novo momento mental para modificar as vibrações enfermiças nos sentimentos que atormentavam. Mudar os pensamentos. Você tem mudado os seus pensamentos? Tentando, né? Oi? Tentando, né? Tentando, né? Está pensando? Não, eu estou procurando fazer isso. Não entendeu o que você está falando. Está Tentando. tentando? E você, Graça? Tá bem? E você, Valéria? Com ela vive, não responde. Veja a situação desse espírito. Olha a situação desse espírito. Eu vou ter que pegar esse espírito no estado de emancipação. Vou pegar. Vou te pegar e vou te levar num determinado lugar que eu conheço lá em cima. Eu não sei se é lá em cima ou lá embaixo. Lá em cima é melhor, não, mas eu estou tentando assim. Hoje eu vejo, eu reflito muito. Ainda que eu sei. Ainda que eu sei, porque ela não falou mais em paciência, quer dizer, então ela melhorou um pouquinho. Estou tentando. Tentando, todos nós. Quem não estiver tentando, está mal. E quem disser e já conseguiu, vou duvidar. Porque é difícil, não? Para nós outros é difícil. Nós todos estamos tentando. Ainda mais na época atual, que das dificuldades. Ainda tem algumas coisas que nos ferem, né? E a gente, às vezes, vai fazer e reage contra, mas quer dizer, a gente ainda guarda resquícios do íntimo daquela porcaria, daquela coisa ruim, mas a gente já consegue frear, né? A gente já, se ia falar uma palavra desse tamanho, a gente já fala só metade, não é? E às vezes a gente não fala nada, fica quieto, mas sente mais, na tentativa de amanhã ser melhor. E é isso que a gente tem que fazer, é se esforçar. Né? Precisamos nos esforçar, né? Para não reagirmos com ações contraditórias ao que estamos aprendendo. Mais tarde, a humanidade presencia o grande médium Paulo de Tarso, que trabalha valorosamente com a mudança de seus sentimentos. Paulo de Tarso realmente foi uma coisa extraordinária. Veja, Paulo mandava matar, Paulo matava, Paulo sacrificava, Paulo torturava, e de repente, daqui para ali, ele muda completamente. Vejam o que faz estar encarnado, ocupar a matéria. Porque ele muda daqui para ali, não porque foi uma mágica, não. Ele já tinha conhecimento, senão ele não mudaria com tanta facilidade. Mas veja como a materialidade, o materialismo o influenciou quando ele encarnou. O prazer da matéria, o prazer de ser o mandante, como aquilo influenciou o comportamento dele.
que ele colocou em segunda instância o conhecimento que tinha, porque ao ver Jesus ele mudou completamente. Ah, mas então naquele instante ele ficou diferente? Não, ele não ficou diferente. Ele colocou em prática conhecimentos que ele já trazia no íntimo, ele já tinha aprendido tudo aquilo. Aflorou, né? Ele ia entrar em Damasco para matar Aníbal. Anania. E Aníbal foi quem o abraçou. Olha, Ele que tinha sido e ele passou a seguir Jesus, Ele que a tinha pregar o Evangelho. Oi? Ele que tinha sido José, né? Sim, foi José. Foi José que foi aquele que foi isolado pelos irmãos e foi parar lá naquele outro lugar que eu esqueci o nome, e acabou que ele é que comandava aquilo tudo. Ele já trazia esse conhecimento tanto na época. Perfeitamente. José do Egito, é ele mesmo. Ele está certo. Tem um livro, né? Eu esqueci o nome do livro. Eu gostava muito da questão. Então veja, ele já tinha conhecimento, não é? Mas como de repente o espírito reencarna e se deixa dominar pela matéria. Foi o caso de Paulo. Sim. E quando ele. E tem outros tantos casos assim. Eu costumo falar também do Agostinho, né? O Agostinho gostava de fazer uma farra. Né? E de repente olha o trabalho da mãe. Né? A mãe despertou nele aquilo que ele já tinha conhecimento. Isso foi 30 anos. Tornou-se o Agostinho. Veja. Mônica, só no dia dela. Bezerra. Bezerra. Né? Que subiu lá na árvore para ver Jesus. Ele era um publicano. Pegava o tudo de todo mundo lá da área que ele comandava. E depois que conheceu Jesus, um despertamento. Ele pactaria até em 3 vezes mais aquilo que havia pego de quem não devia. Depois veio as encarnações. E a última encarnação dele foi no Brasil e nasceu no Ceará. Perfeitamente. Comandou inclusive a Federação Espírita Brasileira. O pessoal cearense, eu acho que eu gosto muito do povo cearense. E trabalhou, e esteve junto também em encarnações passadas, esteve junto com Eurípides. Enfim, tem muitos casos. Oi? Ele também tem uma das encarnações do Dr. Bezerra, foi pai do Antônio. Bom, isso eu não sei. Isso eu não sei o que você está dizendo. Não. O que você está vendo? Onde é que você viu isso? Está no livro. Olha o livro. Olha o livro. Ah, meu filho, agora tem tantas obras dela, tá assim. Porque ele foi pai dela, por isso. Reencarnações? Em uma das encarnações, eu vou ver para você. Não vou dizer a você que eu Ele foi pai dela. Não me lembro disso. Não me Ele lembro. foi pai do Antônio. Não me lembro. Não sei também se liga esse livro que você está falando, né? Também não sei. Mas vamos em frente aqui. E trabalhar agora com a mudança de suas. Chora quando reconhece a catástrofe moral realizada por Estevão, o cristão, irmão de Abigail, com seu grande amor, reconhecendo o valor do perdão e do amor, torna-se médium valoroso, servindo de medianeiro para esse irmão que o amava, independentemente dos seus atos e das suas ações. Veja bem. Olha que conflito, hein? Ele manda matar Estevão. Estevão já era um espírito que tinha uma certa evolução. E Estevão era um espírito que servia entre Jesus e Paulo. Estevão trazia as mensagens. As cartas de Paulo, Estevão que trazia para Paulo escrever. Estevão, cristão, reconhecendo o valor do perdão, o médio valoroso, torna-se médio valoroso, servindo de medianeiro a esse irmão. É ele. Entre as inspirações dos Espíritos de Jesus, inclusive, para as cartas de Paulo. Agora você vê a complicação que ele se meteu, né, quando ele fez a escolha. Ele no início era contra os cristãos. Os cristãos não gostavam dele. Já tinha medo dele, né?
Aí ele vai e renuncia toda aquela questão do sinédrio, tudo, a família e tal. Aí quer dizer, ele ficou no meio. Nem os cristãos acreditavam nele e nem a família aceitava tudo bom. Então foi uma coisa boa. Mas aí ele tomou uma decisão, ele sabia das dificuldades que ia ter que passar até poder divulgar o Evangelho de Jesus. Foi muito porque a maioria era acreditava nele. Quando falou que Paulo ia aí o negócio ficou esquisito, ele não acreditava nele. Porque era perseguidor, como é que é isso? Aí eu esqueci. O século XX foi o século do grande avanço no campo da mediunidade. No entanto, nem todos os médiuns tiveram a preocupação de estudar e compreender a finalidade dessa mediunidade em sua vida. No entanto, nem todos os médicos tiveram a preocupação de estudar e compreender a finalidade dessa mediunidade de sua vida. E até hoje ainda funciona assim. Os médiums não sabem. Pergunte por que ele é médium. Por que você é médium? Ele não vai saber te responder. Como é que foi? Qual é a tua mediunidade? Como é que ela foi colocada em você? Ele não vai saber te responder. Com que finalidade você é médium? Ele vai dizer para atender as pessoas, para eu poder fazer a caridade. O que ele vai te responder? Ele não sabe o que é médium. Ele não estuda, passa nas letras. É como o caso que eu falei aqui de manhã cedo. As pessoas leem o livro dos Espíritos e não percebem o que está lá nas perguntas. Aí quando as coisas começam a aparecer mais claramente, elas duvidam. Aí vão te perguntar, por que a terceira fase da doutrina? Só tem uma fase, a qualificação. E aí você é obrigado a ouvir isso. E agora? Ah, você esqueceu, né? Progresso. Você sabe o que é progresso? Sabe não? Então vai procurar ver no dicionário. Tudo progride, seja o que for. Antigamente se escrevia no pergaminho, né? A pele de carneiro, né? Tem gente que está escrevendo, procurando papiro para escrever, né? Tem gente que anda procurando. Não, tem gente que ainda gosta daquela caneta de tinteiro. Nossa Senhora, que de vez em quando fazer uma borrada que era uma coisa maravilhosa. Eu cheguei a escrever com isso. Caneta de tinteiro. Você vacilava, dava um borrava com a tinta toda. Para comigo. E ele é só máquina de escrever. É impressionante, isso às vezes me deixa até admirado, né, da pessoa não observar o progresso. Afinal, observa a própria vida que você tem, a tua própria existência, como as coisas que você tinha, como era e o que você está tendo agora. É só observar. Na tua própria casa, você ouvia rádio? Não tinha. Pois é, você tem, né? Mas você tem televisão. Lembra da televisão? Pois é, você não tinha. Válvula. De válvula. Agora não é você mais. queria falar com o teu tio que está ali no outro bairro e você não tinha condição de falar. Você fala, né, hoje, o telefone até para o Japão, né? O mundo inteiro. Isso parece. Se a gente observar, a gente tem uma chance de admirar mais a Deus pela criação, né? Porque Sim, perfeitamente. a cada descoberta que a gente encontra, já nasce aquela admiração que só Deus é capaz. Deus vai nos dando a coisa de acordo também com o nosso progresso espiritual. Para bom uso. Agora, há aqueles que são depravados que fazem mau uso. Mas Deus vai nos dando de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que os mundos progridem. E o progresso determinado por Deus tem período, tem data.
Por isso que nós não poderemos continuar no planeta Terra se nós não evoluirmos à altura da ciência que vai se estabelecer no planeta Terra. A ciência comanda tudo. É a ciência. Por que Jesus é Jesus? Porque Jesus, assim como outros espíritos na mesma faixa, tem a ciência universal. Eles conhecem tudo. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Vejam como as coisas são fáceis de ter percepção. É só a gente começar a refletir e analisar. Aqui. Mediunidade sem amor é um risco para o médium. Mediunidade sem caridade é barco sem leme. Mediunidade sem trabalho no bem é sinal de desordem e desequilíbrio. A ignorância e o desconhecimento da finalidade e do objetivo da mediunidade na vida do espírito fizeram com que muitos médiuns se desviassem do seu caminho, perdendo a grande oportunidade de crescer espiritualmente. Eu cansei de ver isso. Eu já contei isso aqui. Eu estava numa mesa mediúnica que me convidaram e eu lá estava, nesta casa, na mesa mediúnica, e eu recebi um recado da espiritualidade e transmiti um recado quando chegou a hora de transmitir. E teve uma pessoa lá, um sujeito lá, que ele se exasperou, começou a falar um monte de besteira, um monte de coisa, o pessoal tentando acalmá-lo, ele não aceitava o que estava sendo o que eu passei. Impressionante a falta de conhecimento do que é mediunidade, de estudar, de saber, e o local onde ele estava. Agora imagina o trabalho que a espiritualidade estava tendo para dar condição de trabalho naquele lugar com os sentimentos que essa pessoa trazia com ela. Imagina! É por isso que muitas vezes você vai para uma reunião mediúnica, ou até mesmo para uma assistência, para assistir uma palestra, e você é isolada pela mediunidade, porque senão você atrapalha o trabalho que vai ser realizado ali. A mediunidade te bota uma cápsula, as tuas energias ficam restritas a você mesma, porque senão você atrapalha o trabalho que vai ser ali. E no livro de André Luiz a gente vê uma senhora que estava lá assistindo a reunião, né? E André Luiz ficou preocupado com ela na reunião pública, porque ele estava com um instrutor com ele, e esse instrutor estava acudindo outras pessoas, né? Procurando acudir, e aquela senhora, André Luiz se preocupou com ela, e o mentor disse: não, essa nós não vamos fazer nada. Alguma coisa mais ou menos assim, porque os sentimentos que ela trazia eram completamente desfavoráveis. André Luiz se admirou. Mas tem casos assim. A mulher que queria entrar em nosso lar e não podia, né? Estava lá, em nosso lar querendo entrar, e André também se preocupou com ela. Não entra não. Olha a fichinha dela. Aí mostrou a fichinha dela para ele. Uma médica que fazia uma série de abortos, de procedimentos irregulares. Quer dizer, as pessoas pensam que a coisa funciona assim aleatoriamente. A espiritualidade está atenta a tudo. Tem uma passagem no Missionários da Luz, que o Jacobson falou, que eles iam fazer uma sessão de materialização. O que aconteceu? Aí, todos estavam em silêncio. Isso está no livro, é um relato no livro, né? Então, o que eles fizeram? Eles disseram, apesar de eles estarem em silêncio, cada médico, cada pessoa participante, estavam pensando em coisas totalmente diferentes. Aí o que eles fizeram? Aí a orientação do coordenador foi que colocasse uma música, que todos prestassem, acompanhassem a música para poder... Para mudar o fio fluídico. Exatamente. Para poder... E veja, ele estava em silêncio, mas os pensamentos não. Para você ver como as cargas fluídicas que emanamos influenciam o ambiente onde nós nos encontramos. Sim. E influenciam o ambiente onde nós nos encontramos, e é por isso que a gente chega em muitos ambientes e a gente não se sente bem. Em outros a gente se sente confortável.
Veja, você não está vendo as cargas fluídicas, mas as cargas fluídicas é magnetismo, é eletricidade em funcionamento. Não tem como você fugir, não é? Você deu condição, as chispas te pegam, não é? E em muitos lugares que você vai, e dependendo da casa espírita, do lugar, até mesmo um quarto no hospital para visitar um paciente, e dependendo daquele paciente, se você vai com pensamentos indignos, você é blindado para não passar aquela energia para aquele paciente, se ele merecer. Se ele não merecer, ele vai receber aquela carga também. Se estiver na mesma sintonia, vai junto. A coisa é muito complexa, mas as pessoas não pensam nisso. Acham que, não, mas tá vendo? Eu cheguei lá, ninguém me atendeu, aconteceu, tem algum problema. Ninguém me atendeu, tem algum problema. Fui maltratado, né? As pessoas, eu falo, as pessoas dizem, não, mas eu cheguei lá, mas agora foi tão maltratado, não me atenderam bem. Eu digo, interessante, eu chego no lugar, não vejo nada disso. Dependendo da maneira que você chega no lugar. Aí, as pessoas que lá estão recebem a tua energia de desespero, de aflição, de perturbação, de querer ser prontamente atendido. Aí você cria um campo magnético completamente contraditório. Aquela pessoa que já também não está muito bem, pega aquela carga e também ajuda a te maltratar. Problema sério. A ignorância e o desconhecimento da finalidade, do objetivo, da mediunidade da vida do espírito fizeram com que muitos médios se desviassem do seu caminho, perdendo a grande oportunidade de crescer. E é por isso que tem muitos aí. Vejam, eu posso falar dele porque eu fui lá, eu vi, o João de Deus. Uma pena, né? E há quanto tempo ele vinha agindo de maneira imprópria, mas as pessoas que iam lá, com a fé que iam conseguir, conseguiram. Aquele que não tinha que conseguir, não conseguia. Mas que ele curava, curava. Que ele fazia cirurgia, fazia. Ele rasgava a pessoa na frente de qualquer um. E não saía sangue nenhum. Não saía sangue nenhum. Que mediunidade. Ele rasgou o seio de uma mulher para tirar um caroço que estava lá dentro, meteu a mão, tirou. Não saiu sangue nenhum. Como é que a espiritualidade trabalha, né? Ali estão os espíritos trabalhando, independente da moralidade que ele tenha. A mediunidade funcionava, porque aquele que ia lá merecia que a coisa acontecesse. Sim. Não porque ele estivesse fazendo coisas erradas, mas a mediunidade que ele trazia funcionava. O mapeamento genético dele propiciou aquele tipo de mediunidade. Pena que ele, extrapolou. Mas já vinha extrapolando fazia tempo. Muitas casas espíritas ampliaram seus trabalhos mediúnicos sem perceber as necessidades e características dos médiuns, o que os levou a adoecer. E é verdade. Muito médico obsidiado, estou passando mal. Eu ficava admirado, o médico chegava para trabalhar na casa espírita e dizia que estava passando mal. Eu digo, está mal mesmo. Os trabalhos mediúnicos foram se desdobrando e os médiuns passaram a realizá-los sem compreender sua importância e a sua finalidade. E é uma verdade. Tinha uma casa espírita onde nós trabalhamos por algum tempo e tinha uma médium lá que trabalhava numa reunião mediúnica, porque tinha 2 reuniões mediúnicas, um dia uma e no outro dia tinha uma outra dirigida por uma outra pessoa. E essa outra reunião tinha uma pessoa lá, acredite, ela recebia mensagem até de Jesus. Ela recebia mensagem de espíritos que jamais viriam ali trazer mensagens. Veja a situação dessa médium e do dirigente desse trabalho. O que eles estavam entendendo de mediunidade? Por que? Para. Como?
Essa mensagem você recebeu de quem? De Jesus. Problema sério, né? Eu escutei a palestrante dizendo assim, ele fala assim, gente, falou para mim que recebeu Jesus e está em contato. Peraí, imagina você pegar sua televisão e colocar lá em Itaipu. Vai fazer o quê? Vai explodir a casa inteira. Problema sério, né? Olha só, sem compreender sua importância e sua finalidade, que nós já vimos, educativa. É fácil de saber a finalidade educativa, por quê? Como falamos, né? Você tem que mudar seu comportamento, tua moralidade, tua maneira de agir, tuas atitudes. Né? Então ela é educativa, para que você tenha uma boa mediunidade e ela funcione a contento. Você tem que ter um bom comportamento, uma boa moralidade, atitudes realmente que digam respeito à benignidade, né? À verdade. O conhecimento e a responsabilidade se distanciaram, causando grandes danos no entendimento da verdade. E é isso que aconteceu nessas reuniões que eu falei que a pessoa recebia lá mensagens de Jesus. Sem condição. E ela só recebia mensagens de grandes vultos. Era sempre assim. Agora veja como funcionava essa reunião. Sabe o que aconteceu com essa casa? Querem saber? Fechou. Acabou. Não é mais uma casa espírita. É uma casa espírita e um abrigo de idosos. Tomara que os idosos estejam sendo bem tratadinhos. Era uma acabou a casa espírita. Eu trabalhei por muito tempo nessa casa, inclusive fazendo reuniões com os velhinhos, reunião de evangelização, com os idosos que estavam lá abrigados. Tive problemas também. Nossa, uma série de questões completamente. As pessoas que estavam dirigindo a casa, que passaram a dirigir, porque essa casa foi cheia de corrupção. Teve corrupção de gestões passadas e a gestão, os gestores que estavam dirigindo nessa altura também, que estavam fazendo miséria, porque desconhecimento de doutrina espírita, de mediunidade. Problema muito sério. As pessoas assumem posições que não têm condições para assumir, como acontece, né, na nossa vida toda aí. Né? Na gestão pública está cheio disso, inclusive. A evangelização de espíritos vem demonstrar um novo momento para se compreender mediunidade. Apesar de ser uma faculdade natural, é preciso que saibamos conduzi-la para que se torne um instrumento útil ao progresso do ser e dos irmãos em humanidade. É preciso evangelizar o médium para que ele tenha um alinhamento mental de acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho. Por isso eu digo, desde que nós começamos a estudar essa metodologia, evangelização de espíritos, nós estamos preparando a mediunidade. Nós estamos estudando mediunidade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aqui está. É preciso evangelizar o médium para que ele tenha um alinhamento mental de acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho. Por isso que muitas pessoas, em vários lugares, têm que dizer para mim, você é muito enérgico. Eu não sou enérgico nada. Falar a verdade é enérgico. Querer que aconteça com a verdade é enérgico. Mas você é todo certinho? Não, não sou. Estou cheio de erro. E cometo muitas falhas. Até daquilo que muitas vezes falo, de repente falho. Porque eu sou imperfeito ainda, então não esperem de mim que eu vá realmente corresponder. Não é por aí o caminho. Mas eu já sei, eu estou procurando, me esforçando para cada vez ser melhor. Mas você é muito enérgico. Como enérgico? Eu não sou enérgico não, está lá no livro. O que eu falo está nos livros. Está no livro porque eu estou falando. Então, se o livro está mal, aí você fala lá com o Kardec. Pergunta a ele. Mas não Kardec. Conversa com Jesus. Porque foi Jesus que coordenou aquilo tudo. Pergunta ao Espírito de verdade. A coisa é muito séria, sabe? E eu procuro assumir essa seriedade, embora os meus erros, evidentemente. Se eu não estivesse, eu não estaria aqui com vocês. Com certeza. Pois é.
Hoje a hora é outra. A dor traz grandes lutas para o espírito, que ora vive mergulhado no universo de muitas vibrações que contaminam suas construções mentais, instalando inúmeras outras energias que provocam enfermidade. Estávamos falando ainda há pouco. A instalação dessas vibrações nos lugares que a gente chega, e de acordo com a nossa vibração, nós absorvemos aquilo. Está ali. Que contaminam suas construções mentais, instalando inúmeras outras energias que provocam enfermidades. Por isso, estar sempre com o pensamento com a melhor qualidade é imprescindível. A amiga dela que trabalha lá, a Hilda, que trabalha no presídio, imagina a influência que ela sofre, a contaminação que ela sofre ali. Ela precisa ter bons pensamentos, estar sempre ligada em coisas boas, porque senão ela vai ter enfermidade. Adoece mesmo. Não só adoece mentalmente, como o corpo também entra em debilidade, porque são energias que vão atacar as células, e as células sentindo, a enfermidade chega, não tem como. Então é muito importante você estar sempre vibrando positivamente. O médium necessita urgentemente de lugar para evangelizar-se, mudar seu comportamento mental, para que sua mediunidade seja uma fonte de progresso, de interação harmônica entre os dois planos da vida. Não tem como. Tudo isso nós já sabemos, né? Então vamos em frente. A evangelização de espíritos deseja formar novos médiums, valorizando as relações mentais, que vão ampliar as intuições do espírito. Crescer no bem é o papel do médium da dualidade. Na época atual, o conhecimento da mediunidade é imprescindível para que ela se torne uma oportunidade evolutiva para o espírito. Ela auxilia o médium a alinhar-se perante a lei de Deus. Ela não se resume a trabalhos fechados ou circunscritos. Não. Se comprais apenas com os espíritos infelizes. Não se comprais apenas com os espíritos infelizes, melhor dizer. É preciso ampliar os olhos do médium para que ele possa dimensionar a grande oportunidade de aprender. Aprender para ensinar a amar. Como é que você ensina a amar? Fazendo bem, caridade. Uma forma de amor. E para você fazer isso, o que precisa? Conhecimento também. Você precisa sentir isso, ter esse sentimento. Né? Porque não adianta você fazer caridade se você não é caridoso. O amar ali não é aquela de abraçar e beijar, não. Não é isso. É outra coisa. Respeito, educação, tolerância e obediência. Aprender para ensinar a amar. Se você não aprende, até as questões mediúnicas para com você mesmo, elas não vão ser da melhor qualidade. Se você não se ama, imagina as interferências que você sofre. As interferências serão de quem? Quais serão as qualidades das interferências que você vai sofrer se você não se ama? As mesmas, com os mesmos sentimentos. Já que você não está procurando ser melhor, já que você não procura fazer melhor, já que você não procura o conhecimento, o que você vai receber tem a mesma qualificação.
Aí chegam aqueles amiguinhos que querem te perturbar, que te mudam uma ideia. Não, não vai hoje não. Atende aquilo dali, olha. Aquilo dali está melhor. Vai, atende aquilo dali. E você não percebe que está recebendo esse tipo de influenciação. Por quê? Porque você não está com a tua mediunidade na melhor qualidade, então você não vai perceber. Porque se você tiver com a tua qualidade, com a tua mediunidade na melhor qualidade, e chegar um irmãozinho desse querendo te perturbar, você vai perceber. Não, peraí, opa, não é, esse não é o caminho. Porque você já sabe. Porque você tem a tua melhor qualidade. Mas se não, eu estou com uma dor aqui, hoje eu não vou não, porque eu estou com dor aqui. Aí, não vai não, porque cuida aí, fica aí na ociosidade mesmo. A coisa funciona. E as pessoas não percebem isso, Ingrid. Elas não percebem. É uma coisa que chega assim e elas pensam que é delas mesmo. Deixa estar que aquela cambada de sem vergonhas que estão na espiritualidade, canalhas, espíritos canalhas, né? Estão ali fomentando aquela ideia naquele outro irmão. Carecem eles também de ajuda. Eles carecem de ajuda. Tanto aquele que está recebendo a influência, quanto aquele que está vindo influenciar. Vamos expor aqui agora. Eu fiz uma coisa mal feia ontem. Sabe por que ela fica rindo quando eu falo essas coisas? Não sabe não? É um comprometimento. A carapuça não colocou. Olha lá. Vê? E o pior é que ela sabe. E tu já viu o que vai acontecer com quem sabe? E coloca a carapuça. Então, o que aconteceu ontem? Eu estava um desastre, gente. Era quase 2 meses para lá e para cá, negócio da reforma, né? Muito bem. Aí eu saí da casa onde eu estava para o apartamento para mudar de roupa para ir para o freio. Aí eu vi, ainda não pude ir, porque ela ficou lá atendendo, porque ela vai no piano no sábado. Tudo bem. Aí ela disse, Valéria, você vai no freio, tá bom. Aí eu fui a pé para casa, meia hora andando, naquela soleira da tarde. Muito bem, cheguei a Jesus, e isso eu conversando com Jesus, e falando com o freio ao mesmo tempo. Aí eu disse assim, se a Eliane não for, olha a minha ideia. E hoje é feriado, vai ver que a Eliane está viajando. Se a Eliane não for, eu não vou. Olha só. Eu vou sozinha. Olha só. Cheguei em casa, liguei o telefone. Nunca pego essa moça online. Ela estava online naquela hora. Liguei o telefone. Você vai? Aí eu fiquei sem graça. Vou, você. Aí estou indo para aí. Ela deixa o carro no meu condomínio. Você acredita que nós 3, sempre alguém atrasa, ou o Kleber, ou eu, ou ela, os 3 chegaram simultaneamente, isso aí foi uma chamada. Ele botou todo mundo ao mesmo tempo, chegando junto para ninguém se atrasar. Pontualidade certinha. A Amora tem ido? Mãe? A Amora tem ido? Eu acho que ela está indo aos domingos. Aos domingos? Às 4 ela não pode, então eu consegui ver aos 4. Mas aí a gente vai vendo que quando eles leem o que você pensa, a espiritualidade, o contrário, e a amiga, eles estão percebendo que você pode levar assim, que você, tu está fazendo isso, você vai fazer, então peraí que eu vou dar um jeitinho, para você prestar atenção. Se você merecer ajuda, a ajuda chega, se não merecer, ela não chega. Eu estou subindo essa rampa aí, aí eu falo, não me ajuda, ela vem com aqui. Às vezes eu não pode, até quando eu subir, porque o negócio é sério, né? Pega muito cheio, lotado, não tem lugar para sentar. Aí eu chego até lá embaixo, não falo aqui, vai para essa rua. E precisa me dirigir, me ajuda, eu estou indo. A matéria está embaixo. Esforço. Menina, sobrenatural, por isso que eu chego lá, graças a Deus, cheguei. É a rede. Ajuda, né? Porque você chega bem mesmo, Muito bem. A postura do médium da dualidade deve primar pela compreensão do amor, da caridade e da verdade de sua vida. Somos médiuns e da verdade, e somos médiuns em todos os lugares e a todos os instantes. E a todo instante. A educação do espírito contribui com as grandes mudanças mentais, alterando as ondas mento-eletromagnéticas do médium, procurando estabelecer novas vibrações que o levarão a sintonizar-se com as mentes equilibradas
que muito contribuirão para o seu bem-estar. Estamos falando aí. São as vivências, a gente está vendo. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. A experiência, conhecimento traz para a nossa vivência. A educação do espírito contribui com as grandes mudanças mentais. Se você está se esforçando para conseguir ser mais educado, ser melhor, os amigos espirituais vão te ajudar. Vão te ajudar, não tenha dúvida. Não é? Agora, se você não está se importando muito, aí fica a mercê daqueles. Eu costumo acordar 6 horas para aqui, né? Aí eu acordei 6h30. Aí não tomei nem café, só tomei só um pouco de iogurte, eu acordei 5 embora, correndo. Isso da barriga Ainda dei comida. O dia que eu vim para cá, eu pulo da cama às 5 horas. Eu também, eu levantei 5 horas. 5 horas, eu pulo da cama, Cachorro agora quer cair. vou fazer alguma coisa e vou vir para cá. Hoje eu cheguei aqui às 7 horas. Chamou o focinho na minha mão e passou a mão na cabeça dela. Você não quer não, vou dar para o cachorro. Ela ficou quietinha, passei a mão na cabeça dela e ela foi comigo. Agora quer carinho meu, toda vez que eu dela. Já está ficando velho. Terminou. Façamos bom uso das orientações para que amanhã possa brilhar nossa luz. Deus nos abençoe. É importante, vejam, eu vou confirmar uma coisa para vocês entenderem e entender um pouco mais o que é a vida, o que é a existência na Terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Olhem a sala. Lá embaixo, nós tínhamos em média, frequência, 10 pessoas. Às vezes 11, às vezes 12. Lá embaixo. Quando começamos. Sim. Mas a influência negativa, que é a influência da materialidade, das obrigações materiais que nós temos, muitas vezes ganham uma preferência. A preguiça. A preguiça. E está certo? É isso mesmo, Graça. Muitas vezes passam a ganhar a preferência. Porque muitas pessoas, inclusive, confundem ociosidade com paz. Também tem esse detalhe. Não é? E então, olha, hoje, enquanto estamos aqui, nós estamos em número de 4, 5 comigo. Então, observem o detalhe. E aí eu me recordo bastante, né, de palavras de Chico e mais atualmente do nosso querido Eurípides Barçanufo. Chico, quando ele dizia, em determinado momento ele falou lá, que se tivesse uma pessoa, não tem problema nenhum. Atender a um, eu estou atendendo. Não importa. Não é a quantidade, é a qualidade. E Eurípides Barçanufo, né, em uma dessas últimas reuniões que nós tivemos lá em Sacramento, né, quando ele falou, a evangelização de espíritos não é para todos. Isso tem uma razão de ser. Não é para todos por quê? Porque muitos não a compreendem, outros acham chato, enfadonho. É assim que as pessoas se colocam. Né? Não é para todos porque alguns não entendem nada, aí desaparecem. Quer dizer, e outros que comparecem de vez em quando pensam que estão aprendendo e não estão. Porque falta, fica uma lacuna vazia. É aquilo que eu falei outro dia aqui. Você vai para uma escola aprender, você vai para uma aula na faculdade, matéria X, Y, Z, tá. Aí você falta. Aí quando chega na prova, você faz uma péssima prova. Por que faltou? Por que fez uma péssima prova? Pô, faltou, você não tem aquele elemento. Aquele elemento faz ligação com o outro. E você perdeu esse fio de ligação. Então você pega aquela outra parte e a tua interpretação
não é a interpretação devida. Por quê? Porque essa aqui você não pegou. Então a tua interpretação será uma interpretação falha. E você assume para você daquele jeito, quando aquilo tem outra conotação. Porque você deixou de acompanhar o que vinha até aqui. É um problema muito sério. E aí você vê a sala vazia. Mas o importante é que, embora a sala fique vazia, a espiritualidade está aqui. E os espíritos que tinham que nos assistir, eles também estão aqui. E isso acontece. Por isso, uma reunião, que seja ela qual for, mesmo que não pareça ninguém, faça a reunião, porque a espiritualidade está presente. E eles trazem espíritos que precisam te ouvir. É importante isso. Eu trabalhei numa casa que eu dei a ideia, foi admitida pela diretoria, e nós começamos a trabalhar uma reunião pública às terças-feiras pela manhã. Aí, primeira terça-feira, não apareceu ninguém. Eu tenho que fazer divulgação. Faça divulgação nas outras reuniões, faça divulgação. Na terça-feira não apareceu uma pessoa. Aí na outra terça-feira apareceu um dos diretores da casa. Não vai ter mais essa reunião não, vamos acabar com a reunião. As pessoas não entendem o que é a doutrina espírita, sabe? É uma pena isso. A falta de conhecimento é uma coisa realmente dolorosa. E eu sinto com isso. Acabou. Aí acabou a reunião. Acabou. Não teve mais reunião. Então, é muito importante que nós aprendamos uma coisa que é única no momento que estamos vivendo. Porque não vai dar para fazer depois. Né? Porque já é. Não vai dar para fazer depois, porque já é. Somos espíritos e temos como prioridade o conhecimento para a evolução espiritual. Qualquer coisa a ser feita materialmente é segundo patamar. O primeiro, porque eu preciso estudar aquilo, porque eu preciso fazer, faça depois. Já teve pessoas que me chegaram, mas eu tive que ir no supermercado fazer compra. Pô, não dá para fazer depois não? Hoje deveria, mas eu quis ensinar a primeira coisa. Afinal de contas, não, mas eu não vim porque eu tive que receber um pagamento, não dava para receber depois? Não dava para receber depois? Eu vou pegar depois, o dinheiro não vai fugir não, ele fica lá. Sabe? A coisa é, então a pessoa deixa fugir o conhecimento para pegar o dinheiro. Olha a materialidade funcionando. Isso é materialidade? Não, não é não. O que você acha que é? Dinheiro é o quê? Por que você está tão aflita para pegar o dinheiro? O dinheiro não vai fugir do banco, o dinheiro fica lá. Então você vai, assista a tua reunião, faça o teu processo espírita, e depois você vai lá e pega o teu dinheiro, não tem problema algum. Ele fica lá. Porque eu tinha que pagar a conta X, você paga depois. É no mesmo dia. A reunião que você vai não vai tomar o dia todo. Então por que você está fugindo? Então é uma prática completamente severa com a própria pessoa. Ela se autodestrói e não percebe. A materialidade, certo? É uma função que você tem que trabalhar para a evolução espiritual. Quando você dá maior prioridade à materialidade, você se condena. E eu cansei de observar isso de espíritos que chegavam nas reuniões mediúnicas. Porque eu tinha que cuidar disso, então pois é, agora você está nessa situação. E você tem que ser capaz de desabrir a olho da pessoa mesmo, dizer para ela. Se ela, o espírito que for, seja lá quem for que chega, certo? Então você se auto-molestou.
solto. Está reclamando do quê? Você não deu como prioridade a materialidade? E fugiu do... Não, mas eu assisto depois, mas porque eu vou ver depois eu pego o livro, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é assim? Não é assim? Não é assim? Não existem duas canetas iguais a essa. Só existe essa. Não adianta que você não vai conseguir uma igual. Pode ser semelhante, mas igual não é. E materialidade, a materialidade é uma destruição para aquele que deseja e se diz espírita. Não é espírita aquele que dá prioridade à materialidade. Não é espírita, porque ele não entendeu. Essa é a realidade dos fatos. E quem diz isso não sou eu, não. O problema é muito sério, sabe? Então, as casas espíritas estão mais materializadas do que a própria matéria. E tem espírita que se diz espírita, mas está dando mais ênfase à matéria do que ao espiritismo, do que à espiritualidade. Então, que espírito você é? Que tipo de espiritualidade você é que você não compreende que você é espírito? E está dando mais vazão à matéria. Problema muito sério. Eu já fui repreendido até por estar falando desta forma. Não foi por assistente, não, por diretores de casas espíritas. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Eu, inclusive, outro dia eu botei uma matéria no próprio Facebook de um caso que aconteceu comigo. Está lá no Facebook a matéria. Eu até evitei de colocar no Facebook da SEB para não pensar que eu possa estar falando com eles. Porque o pessoal daqui também é problema sério. O pessoal gosta de festa. Então você usa o Facebook para fazer propaganda de festa. Eu vou parar de falar porque eu não. Senão de repente o Cid vai ter que editar tudo que eu estou falando. Eu nunca fiz um voto para não. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Sério mesmo. Tem pessoas, só mais um minutinho só. Tem pessoas que dizem que já entenderam o que é a evangelização dos espíritos, que já entenderam a atualidade, que já entenderam a doutrina espírita. Aí quando você escuta uma palestra dele, você vê que os caras estão falando em 1950. Você escuta a palestra e vê que eles estão falando em 1990. E nós estamos no ano 2024. Século 21. Nova era do espírito. E ainda não entenderam isso. O problema é muito sério. E o pior não é isso. Contaminam aqueles que o estão ouvindo. E eles dizem, não, mas eu estou na nova era. Eu assisto lá. Para. Depois a gente acaba de conversar. Vamos parar por aqui. Não adianta. O problema é muito sério. Muito sério. O despertar é despertar mesmo, é abrir os olhos. Quando você acorda, quando você está dormindo, quando você desperta, você não abre os olhos. Pois é, tem que abrir os olhos do espírito. Porque senão não adianta. A espiritualidade mostra isso. Não sou eu, é nos próprios livros. Por que eu estou aqui? Olha, eu vou falar num livro básico, que é o livro da codificação, o céu e o inferno. Mas o céu e o inferno é da época da codificação. Traz para a época atual, traz para a atualidade. E que mais? Pega os 16 volumes da obra de André Luiz. Veja como está lá. E traz para a época de hoje. E vai ver como é que está a situação daqueles que se dizem espíritas e que estão ligados à materialidade. E que fogem das reuniões para cuidar da materialidade. Não, mas é urgente. Não tem nada de urgente na materialidade. Não tem nada urgente. Tudo pode ser depois. A não ser um acidente, ou você morreu. Mas se morreu, cuida depois. Morreu, tem que ficar aqui porque morreu? Não, cuidar lá depois eu volto.
aí os mortos enterrassem. Lembra de Jesus e do homem rico? Deixa os mortos cuidarem dos seus mortos. Interpreta isso. Interpretem isso para vocês sentirem o que está nesse conteúdo. Deixe os mortos cuidarem dos seus mortos. Não é só o morto do corpo, não. É aquele que está morto na mentalidade. A gente viu aqui. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Muito obrigado, mestre, pela oportunidade que nos é dada de falar de doutrina espírita. De falar dessa revelação que nos faz conhecer melhor a vida, que nos faz entender melhor o mundo e que nos faz entender melhor a nós mesmos. Muito obrigado, mestre, por este aprendizado. Muito obrigado, queridos irmãos, amigos que nos ajudam, que nos inspiram, que nos amparam nessa caminhada. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado a essa pleia de espíritos que estão nos assistindo. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.